Doutor, que atitudes complicam ainda mais os conflitos de gerações? Eu diria para você que as atitudes que complicam demais são as projetivas. É mais ou menos assim. Quando o pai se projeta no filho, por exemplo, o filho que toma atitudes rebeldes que são mais ou menos naturais, né? Ele quer chegar mais tarde, ele quer usar um determinado tipo de roupa e assim por diante. O pai lembra da sua passagem por essa época. E aí nós temos duas hipóteses. Ou o pai também teve essa posição, quando jovem, ele também queria chegar mais tarde, ele queria ter mais liberdade, e antagonizou com o agora avô, e foi massacrado, então ele se vinga. Olha que coisa terrível, ele se vinga. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi isso? Eu também queria sair e ficar até mais tarde, mas graças a Deus meu pai me impediu. Graças a Deus nada. Graças a Deus coisa nenhuma. Ficou castrado e agora se vinga. Eu não fui livre, por que esse meu filho agora quer ser livre? Não vai ser livre coisa nenhuma. Vai ser submisso do mesmo jeito que meu pai me submeteu. Então, este projetivo é perigoso. Cada ser humano é diferente, as épocas são diferentes, não é? E tem que haver isenção para que você não fique situacional. Sai fora da situação. Tenta ver o seu filho como alguém que não é parte de uma corrente. Essa ideia é muito perigosa, sabe? Uma inserção obrigatória, tanto por parte do filho, quanto por parte dos pais. Os pais nesse conceito tribal de tradição. Os filhos no conceito burro, que também é característico hoje do jovem. Aliás, agora eu estou falando com você, me lembrei de uma frase incrível do Nelson Rodrigues, né? De quem é claro que eu discordo política e ideologicamente, mas o Nelson Rodrigues, como dramaturgo, realmente era genial. E uma vez perguntaram para o Nelson Rodrigues: Nelson, qual o conselho que se daria para o jovem? E o Nelson disse: que envelheça. Hoje nós vivemos um processo ou de satanização do jovem. Todo jovem é maconheiro, vagabundo, não presta e assim por diante, não é? Não quer estudar, é malandro e tal. Satanização. Ou endeusamento. Todo mundo quer ser jovem. Todo mundo quer ser jovem. Então, eu encontro gente aí de 60, 70 anos com aquela roupinha, opção de plástico e coisa e tal. Chega e fala: o senhor não imagina. Um dia desse eu entrei numa boutique, né? E a vendedora disse: ai, como a senhora se parece com a moça. Vocês são irmãs? Imagina. Está mais para a avó do que para a irmã. Mas não, a mãe quer ser, né, jogos hipócritas, não é? Que dificultam as relações humanas. Porque como você vai ser amiga, pai não tem nada que ser amigo de filho, aliás é outra asneira. É asneira mesmo, amigo? Tá? O pai fica na condição de pai, o filho na condição de... O que o filho mais precisa no mundo? Pai, amigo mãe. Tem na esquina, é pai, é aquele que tem uma certa autoridade de poder dizer: olha, o código é esse, é certo e errado, tem que haver respeito, tem que haver limite. Agora, se você não coloca isto, você psicotiza o jovem, ele enlouquece, como muitos enlouqueceram, e enlouquecem mesmo, né? Quer dizer que essa tem uma característica, então, dessa geração, né? De muita proximidade dos pais, sem os pais estarem ocupando o seu verdadeiro lugar. Quer dizer, isso gera um conflito específico. Queria que o senhor detalhasse esse conflito. O conflito é a confusão de papéis. Então você vê, né, o pai, que é um pobre coitado, incapaz de assumir. Eu estou falando pai e mãe, hein? Entidade, né? Pai e mãe. Cuidadores, né? Os cuidadores, né? A mãe, coitada, que sabe que a sociedade hoje pune a mulher se ela tem uma ideia de envelhecimento, né? Então ela não admite. Como é que ela vai admitir, né? Que ela está envelhecendo, que ela é mãe, que não é mais irmã da outra, né? A confusão absoluta e os conflitos aí se instauram no território do poder. Porque é claro que se a mãe trata a filha como amiguinha, vai chegar um determinado momento que a amiguinha vai bater na barriga da mãe e vai dizer: ah, mãe, hoje
eu vou para Gandaia, vou para Rave e volto amanhã às 2 da tarde. É claro, ser amiguinha, né? E como é que essa mãe vai poder impor autoridade para essa filha e dizer, não vai ficar até as 2 da tarde de amanhã, não. Vai ter que chegar às 11, meia-noite, né? São Paulo é uma cidade violenta, né? E como é que fica a cabeça do jovem com esse tipo de conflito, com esse tipo de pai e mãe que sente dificuldade de assumir o seu papel? É uma ambivalência, ele se sente perdido, sem referenciais, inclusive morais, sem código de ética. E aí, qual é o código que ele vai acabar introduzindo? O código que a gente sabe que, infelizmente, é muito disseminado, que é a inversão de valores através daquilo que é chamado o nerd. Quer dizer, o aluno ou o estudante sério, bem comportado, diligente, é considerado imbecil, bobo, careta e assim por diante. É este o outro código. E é claro que esse código acaba levando a conflitos violentíssimos dentro da família. Porque quando os pais acordam, às vezes acordam tarde. E qual a consequência? O que é esse acordar tarde? Como é que deverá ficar esse jovem decorrente dessa postura dos pais? Bom, aí a gente é obrigado a se referir a um dos temas mais polêmicos, e eu diria para você que talvez até pelo politicamente correto, considerado antipáticos, que é a questão da droga. Não existe nada hoje mais disseminado do que o álcool e a droga. Álcool não deixa de ser droga, mas vamos falar especificamente, não é? O álcool e a droga. Quer dizer, esse jovem que tem traços, essa palavra também não se usa mais, mas de qualquer maneira ela é perfeita, lhaços, a lassidão, o esgarçamento, né, dos traços de caráter. Porque você tem que ter caráter. O tempo passa, o tempo voa, a gente vai e volta, mas o ser humano tem que ter caráter. E isso já é possível perceber desde cedo, né? Cada vez a questão do caráter é mais colocada. Se você toma uma atitude hoje numa escola, e eu quase que semanalmente estou aí fazendo palestra, conferência e assim por diante em escolas, você percebe o seguinte, o jovem que toma uma atitude de caráter, de hombridade, de decência, ele é visto como uma caricatura. Ele é gozado, pesadamente gozado. Ele é zoado, não é? É. E isso é muito grave, porque você vai retirando do jovem aquilo que é um parâmetro essencial para a arte de viver. Qual tem que ser o ideal de cada um de nós? Realizar o nosso destino através da inteireza. Cada um de nós tem que ser o que é. E ser o que é significa ser um pouco melhor do que a sociedade imprime ou impõe. Porque nós vivemos numa sociedade muito narcísica. Isso tanto para pais quanto para jovens. Não é? É a supervalorização da aparência com o sacrifício da essência. Depois os pais, repetindo, ficam apavorados quando percebem que acordam tarde demais. Aí chega e diz, não, meu filho está usando droga, mas é por causa dos amigos. Não, não é por causa dos amigos. Foi por causa da falta de paz. Foi pela covardia em assumir conflitos necessários, com medo de uma crueldade que talvez mereceria ser substituída pelo conceito de severidade. Uma pitada de severidade é muito importante. Por quê, doutor? Se eu acordar de manhã, Lucila, e fizer tudo o que eu quiser, absolutamente tudo que me der na veneta, no fim do dia eu acabo, ou no hospício ou na cadeia. Tem que ter continência. O ser humano, exatamente, tem que ter capacidade, competência para controlar seus impulsos. E isso é passado de pais para filhos.